Celebração da Páscoa. Livro de Números, capítulo 9, a partir do 1, diz assim a santa palavra do Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano após sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: os filhos de Israel celebrarão a Páscoa em seu tempo apropriado, ou seja, oportuno. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, celebrarão conforme a sua época determinada, farão isso de acordo com todos os seus estatutos e ritos. Disse então Moisés aos filhos de Israel que comemorassem a Páscoa. Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenaram a Moisés. Assim procederam os filhos de Israel. E havia alguns que se consideravam impuros por terem tocado o corpo de um homem morto, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso aproximaram-se de Moisés e Arão, que eram o profeta e o sacerdote. E aqueles homens disseram a Moisés: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque deveríamos ser privados de apresentar a oferta do Senhor no seu tempo, no meio dos filhos de Israel. E Moisés lhe respondeu: esperem, e eu enviarei o que o Senhor vos ordenará. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vocês ou entre suas gerações se encontrar imundo por causa de um morto, ou se achar em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês do dia 14, ao crepúsculo da tarde, celebrarão a Páscoa com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Nada deixarão dela até de manhã, e nenhum osso lhe quebrarão, conforme todo o estatuto da Páscoa, a celebração. Mas quando um homem estiver limpo, não estiver em viagem e não celebrar a Páscoa, essa pessoa será eliminada do seu povo, pois não apresentou a oferta ao Senhor no tempo certo. Esse homem carregará a sua culpa. E quando um estrangeiro habitar entre vocês e também celebrar a Páscoa ao Senhor, conforme o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Haverá um só estatuto para vocês, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. A nuvem por cima do tabernáculo. Olha só, verso 15. E no dia em que o tabernáculo foi erguido, a nuvem o cobriu, ou seja, a tenda do testemunho, e à tarde havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era continuamente a nuvem o cobria, e à noite havia uma aparência de fogo, que aquilo guiava eles. Sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam no local onde a nuvem parava. Ali os filhos de Israel armavam o seu acampamento, ou as suas tendas, né? E conforme as tradições. Conforme o mandamento do Senhor, os filhos de Israel partiam, e conforme o mandamento do Senhor, montava o acampamento. Todos os dias em que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo,
por poucos dias, conforme o mandamento do Senhor, os israelitas se estabeleciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Quando a nuvem permanecia ali na tarde até a manhã e se erguia pela manhã, então partia tanto de dia como de noite. Ao se elevar, a nuvem partia. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, um mês ou por um período maior, os filhos de Israel acampava e não se movia, mas assim que a nuvem se levantava, partiam. Segundo o mandamento do Senhor, se elogiava, e segundo o mandamento do Senhor, partia. Cumpria seu dever em relação ao Senhor, conforme a instrução que recebia por intermédio de Moisés. Estudo expositivo, um conteúdo profundo e uma análise geral de Números 9, lá as explicação, né? Números 9 é um capítulo que traz a ordem do Senhor a respeito da Páscoa, além de instruções relacionadas à sua celebração com fogo, na importância da obediência e da santidade. Esse texto é fundamental para entender a relação entre os israelitas e Deus, enquanto eles peregrinavam no deserto. Perigos e análise, visão e verso dos versículos do 1 ao 5 do capítulo 9 de Números, que fala sobre a celebração da Páscoa, né? No primeiro versículo, Deus ordena, aqui vemos uma ordenança de Deus, por intermédio de Moisés. Deus ordena a Moisés que instrua os israelitas sobre a celebração da Páscoa no segundo mês após a saída do Egito. Essa Páscoa serve não só como um lembrete da libertação do Egito, mas também como um símbolo ou um sinal da aliança entre Deus e seu povo. No versículo 3, há uma ênfase clara na obediência às instruções dadas por Deus através de Moisés, mostrando que a celebração deve ser feita no contexto de adoração e devoção ao Senhor, nosso Deus. O fato de os israelitas seguirem a ordem de Deus para celebrar a Páscoa enfatiza a importância da obediência nos momentos de comemoração espiritual. Provisões para os impuros, como está aqui no verso 6 ao 14 de Números 9. Esses versos tratam da questão daqueles que, por razões de impureza cerimonial, não podiam participar da Páscoa na data estimulada, dada por Deus. Deus oferece uma solução para essa situação, permitindo que uma segunda Páscoa seja celebrada um mês depois. Isso demonstra a misericórdia de Deus, que não deseja que ninguém fique à parte de sua comunhão, ou seja, fique de fora. Essa provisão para os impuros reflete um aspecto do caráter de Deus como acolhedor e inclusivo, sempre em busca da restauração de seu povo. Era o que ele fazia com seu povo Israel. E ele agora traz seu povo em Cristo Jesus. A nuvem e a coluna de fogo, como está aí no verso 15 ao 23 de Números 9, os versículos finais do capítulo descrevem a presença visível de Deus na forma de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Essas manifestações indicam que Deus está sempre guiando seu povo, levando-os a cumprir suas promessas. A nuvem sinaliza quando os israelitas devem avançar ou permanecer, simbolizando a necessidade de seguir a realidade de Deus, a liderança de Deus em todos os aspectos da vida. Um conceito que permanece relevante para os crentes modernos.
Contexto histórico e cultural de Números faz parte do Pentateuco, né, escrito por Moisés, é conhecido como Pentateuco ou Torá, né, o primeiro conjunto de livros da Bíblia, tradicionalmente atribuído ao profeta Moisés. Esse livro foi escrito durante o período de 1440 a 1400, quando os israelitas estavam em transição, ou seja, de passagem de viagem, de escravidão no Egito para a Terra Prometida. Quando eles saem do Egito para a Terra Prometida, eles vão a caminho da Terra Prometida. E Deus se revela a ele pelo profeta Moisés sobre várias coisas, né? O cenário cultural é marcado por rituais religiosos e tradições que estão profundamente enraizados nas práticas ancestrais dos israelitas. O contexto é um momento em que, após o êxodo, os israelitas se tornam uma nação sob a liderança de Moisés, aprendendo a viver de acordo com a lei de Deus. A Páscoa é uma celebração central que fortalece a identidade israelita e sua história de libertação divinamente orientada por Deus através de Moisés. Perspectivas messiânica e escatológica. No contexto messiânico, a Páscoa tem uma clara prefiguração de Cristo, o Cordeiro de Deus, que é sacrificado para a redenção da humanidade, assim como a Páscoa do Antigo Testamento salvou os israelitas da morte no Egito. A morte de Cristo oferece vida eterna a todos os que creem nele. Escatologicamente, a celebração da Páscoa também pode ser vista como um preâmbulo à última ceia de Jesus, onde ele institui o caminho, refletindo o mesmo tema de libertação e salvação. Interpretações ao longo da história cristã, os pais da igreja, como Agostinho de Hipona, considerado um dos pais da igreja, né, interpretaram a Páscoa como um símbolo da ressurreição e da libertação do pecado durante a reforma. Muitos reformadores, também como Martinho Lutero, enfatizaram a importância da graça de Deus na celebração dos sacramentos, vendo a Páscoa como um ato de fé que prefigura a entrega de Cristo. A tradição cristã, assim, continua a ver a Páscoa não apenas como uma celebração histórica, mas como uma manifestação da fidelidade e da graça divina. A aplicação prática, os ensinamentos de Números 9 nos ensina a importância da obediência a Deus, especialmente em questões de adoração. O chamado à celebração da Páscoa nos recomenda reconhecer e lembrar as intervenções de Deus em nossas vidas e a importância de estar em comunhão com nossos irmãos em Cristo. Por isso que a igreja é lugar de comunhão entre os irmãos, os filhos de Deus. O conceito de inclusão para aqueles que estão afastados ou impuros também é um chamado à igreja moderna para acolher todos. A igreja atual, que é a instituição de Deus, né, para nós. Independentemente de seu estado, mostrando-lhes que a misericórdia de Deus é para todos. Para todos. Curiosidades: a Páscoa é celebrada em diferentes datas ao longo dos anos devido ao cenário lunar, refletindo a sua origem na agricultura e na astronomia. O termo Páscoa
deriva da palavra hebraica Pesha, que significa passar por cima, referindo-se ao momento em que o Senhor passou sobre as casas dos israelitas durante a 10ª praga no Egito. A presença de Deus como nuvem e coluna de fogo é frequentemente mencionada ao longo da história do Êxodo, servindo como um símbolo poderoso da direção divina na vida dos israelitas. Ou seja, a nuvem que guiava eles durante o dia e a coluna de fogo que guiava eles durante a noite eram sombras daquele que viria, que é Cristo. Hoje, Cristo guia o seu povo, a sua igreja, né? Essa sombra prefigurava Cristo. Cristo é a nossa nuvem que nos guia. Todas essas coisas eram sombras e sinais não existem mais hoje, porque nós temos a revelação de Deus em Cristo Jesus completa para nós, para a nossa salvação. Pois que a nossa salvação é uma obra da graça de Deus, dada por Deus, e não pelos nossos méritos. E dado essa graça a nós, da salvação em Cristo, nós devemos fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, onde Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e devemos estar em constante comunhão com Deus, com sua palavra em nossos irmãos, na igreja, e não só na igreja, mas em nossas casas, em nossos lares, para nós termos uma vida reta e justa diante de Deus. Não há santificação sem ser pela palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para sermos santos em imagem e semelhança de Deus. João 17 diz: Pai, Jesus orando, Pai, vos santifico na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Deus nos chamou em Cristo Jesus para sermos santos. 1 de Pedro 1,16. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Nós devemos ser santos e buscar a santificação pela palavra de Deus. A eleição, ela se propõe a santificação. Não existe eleição sem santificação. E Deus, Ele nos já justificou em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas nós devemos ser santos. Pela leitura da palavra é que nós seremos a imagem e semelhança de Deus e sermos santos, para que um dia possamos estar com o Senhor na glória, em nome de Jesus. Isso é um pequeno estudo, isso é só um pequeno estudo. Deus abençoe.